Tudo bem? Vamos continuar nossa aula, né, em relação ao fluxograma. Na aula passada nós vimos o início, basicamente, do que a gente colocar como os modelos gráficos, ok? Dentro da organização. Então o primeiro deles foi o organograma, então nós vimos o organograma vertical e horizontal, tanto por departamento quanto por função. Logo em seguida nós vimos o lotacionograma, ou seja, a análise da quantidade de profissionais por departamento, e depois o funcionograma, quais são as funções existentes em cada departamento e o que elas representam, né? Ou seja, o que faz cada função. Tudo bem? E aí nós encerramos a aula neste ponto. Então ficou para hoje a gente iniciar a aula de fluxograma. Então, o que é um fluxo, né? Para que serve um fluxograma? O que é o fluxo? Onde é utilizado? Pois bem, então o fluxograma ele é uma representação gráfica de uma sequência de passos, mais denominado como um algoritmo, né? Um algoritmo de dados, um algoritmo de precisão, ou seja, a representação de um processo. Então você vai colocar uma sequência de passos para executar uma determinada situação. E aí você pode representar isso graficamente por meio de um fluxograma. Então o fluxo na realidade é uma representação gráfica do seu processo. Tudo bem? Então você escreveu um processo, por exemplo, contratar uma pessoa, registrar uma pessoa, produzir um produto, efetuar uma ligação telefônica, fazer um cadastro no computador. Então tudo isso são processos, tá certo? Então você vai descrevê-lo e para que fique melhor, para um melhor entendimento de quem vai ler, nós utilizamos uma ferramenta gráfica chamada fluxograma. Tudo bem? Pois bem, aqui tem um esqueleto básico, né? É só um esqueleto de quais são alguns pontos, alguns desenhos, alguns símbolos que nós utilizamos para criar um fluxograma, tá certo? Então, ele tem um início e tem um fim, tá certo? Então, tem essa bolinha, mas ele pode ser representado também por um outro desenho, um outro símbolo, que ele é um pouquinho mais achatado, mas também remete a uma situação circular. Aqui você tem uma entrada, né? Uma entrada de dados, então você tem um símbolo de input típico, tá certo? Então tá aqui, ó, o símbolo de input típico. Você tem uma ação, essa ação é um processo, uma execução de algo, então é representado por um retângulo fechado. Quando você tiver um desenho com essa situação aqui, ó, esse assunto meio chanfrado, então é um documento impresso, algo que eu preciso entregar ou que eu produzo para alguém. Tudo bem? Aqui você tem o ponto de decisão, tá? Ou seja, é uma pergunta, tá? Então, uma pergunta, olha, qual coisa, se sim ou se não, preciso resolver algo. Então, eu faço uma pergunta. É necessário isso? Se sim, faça tal coisa. Se não, faça tal coisa. Tudo bem? Aqui nós temos o fluxo, né? Sempre que tem essa setinha preta aqui, ó, é o fluxo do processo, tá? Então ele vai seguindo em linha reta, indicando qual é o próximo passo. Então aqui, ponto de decisão, se sim, faça isso e vá para o final. Se não, ou a outra alternativa, né? Então você tem uma outra ação alternativa e depois você vá para uma outra rotina. Tudo bem? Pronto. Existe um modelo de fluxo que também é muito tranquilo, ele é chamado de diagrama de bloco. Então, o que é um diagrama de bloco? É uma sequência de passos numerada, tá vendo? Tem um número e que também reflete, tá? Um fluxo de processo, uma ideia, né? Algo que você está resolvendo. Ele pode ser assim na vertical e pode ser na horizontal. Ele na vertical,
Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Então, você lembra aquele que eu falei que tem além do círculo para início e fim, ele tem esse modelinho aqui, ó, tá vendo? Ele também remete a uma situação circular. Ele pode ser utilizado. Então, o mesmo serve para início e o mesmo serve para fim, tudo bem? Então, o exemplo aqui, então nós temos aqui, ó, reconhecer a necessidade, aprovar a requisição, apresentar uma lista de candidatos. Então, só por essa primeira análise, sabemos aqui que é uma contratação de alguém, ou seja, um processo de seleção, ok? Então, o primeiro passo, reconhecer a necessidade de que precisamos de uma pessoa. Alguém vai fazer essa requisição, tá certo? Então, um superior, um diretor, um gerente, sei lá quem, vai aprovar essa requisição. Então, alguém, o RH, por exemplo, vai apresentar uma lista de candidatos internos. O RH vai entrevistar, ou o supervisor daquela área vai entrevistar. Se o candidato interno for qualificado, então vá para a atividade 10, tá vendo? Se o candidato interno for qualificado, vá para a atividade 10. O que diz a atividade 10? Apresentar oferta de emprego, ou seja, você quer mudar de setor? Lembrando que é uma lista de candidato interno, ou seja, eu já estou contratando dentro da empresa, tá? Então você quer mudar de setor, tá vendo? Atividade 10 é apresentar uma oferta de emprego. Depois aguardar a aceitação dessa oferta e aí sim apresentar o novo funcionário da empresa ou ali o departamento ou alguma coisa assim, tá certo? Se a pessoa não aceitar ou se o candidato não for qualificado, você faz outra pesquisa, faz uma outra pesquisa, só que agora externamente. Você seleciona os candidatos externos, entrevista, classifica e aí sim você faz a oferta do emprego. Se for aceita, é apresentado o funcionário ao departamento. Tudo bem? Então, esse modelinho aqui é um modelo vertical. Vamos ver o próximo passo, é um modelo horizontal. Olha só como é que isso aqui trafega. Tudo bem? Então, o exemplo aqui é para realizar um churrasco. Então, o primeiro passo, decidir fazer um churrasco. Fazer uma lista de convidados, telefonar para os convidados, fazer o menu, comprar comida e materiais necessários, preparar a comida, preparar o pátio ou a área do churrasco, cozinhar, comer, limpar ou lavar a louça e limpar o pátio ou o local onde foi feita a festa. Tá certo? Observe que tem aqui o símbolo de fluxo. Então, o fluxo sempre indica o próximo passo, sucessivamente até encerrar. Ok? Aqui nós já temos alguns símbolos, né? Algumas simbologias já no padrão ANSI. Tá? Uns falam ANSI, outros ANSI, tá? Mas ele é um padrão quase que universal. E aí você tem aqui ó, a questão da operação, ou seja, executar uma ação, um movimento, movimentar algo, tá certo? Você vai movimentar algo, tá? Aqui um ponto, ou seja, um ponto de decisão, uma pergunta, um ponto de inspeção, ou seja, é necessário observar, um documento impresso, ou seja, lembra que eu preciso eu produzi um relatório, eu produzi um documento, vou entregar para alguém, símbolo de espera, armazenagem, eu preciso aguardar, eu preciso que alguma coisa fique armazenado aqui e pode ser temporário ou pode ser definitivo, tá certo? A setinha indicando o sentido de fluxo, tá aqui, ó, ok? Sempre, então armazenagem, sentido de fluxo. Quando o meu fluxograma não couber numa folha ou numa parte da folha, então a gente faz o que? Coloca um item de conexão e coloca uma letra aqui, tá certo? Então a letra aqui e aqui em cima o número da página e aí os limites de início e fim, tá certo? Que é aquele símbolo meio arredondado lá. Bom, os tipos mais comuns de fluxo são os verticais, parciais ou descritivos e o global ou de coluna. Tá? Então o vertical tem uma folha de análise, a simplificação ou diagrama de processo. O parcial descritivo mostra o curso de ação de documentos utilizado para levantamento de dados.
E o global é novas rotinas e procedimentos, mostra com clareza o fluxo das informações, apresenta versatilidade pela diversidade de símbolos. Normalmente nós utilizamos o vertical, né, ou o global, tá certo? Normalmente. Mas você pode, dada a circunstância do fato, você pode utilizar qualquer um dos três, tá certo? Então aqui, ó, simbologia para fluxo vertical, ó. Se eu for usar o vertical, tá? Então, observe que os símbolos são muito próximos, né? Tá certo? Muito próximo. Aqui só não tá fechado, mas em algum no outro grupo de símbolos isso aqui vai estar fechado. Indica uma ação, ou seja, algo que eu tenho que executar. O transporte, ó, algo está em transporte. Aqui, arquivo em definitivo, aqui arquivo temporário, tá certo? Aqui aguarde. E aí no sentido de aguarde você vai utilizar o verbo demora, né? Ou então demorar tanto tempo, atrasar tanto tempo, ou então que algo vai atrasar. Tudo bem? Aqui a simbologia para os fluxos parciais ou descritivos. Então observe que o símbolo de início e fim está aqui, ó, que é chamado de terminal, né? Então início e fim. Um executante, uma pessoa executante ou responsável pelo processo, aqui para guardar, arquivar. Algo de conferência é um quadrado, o de operação é um retângulo. Da mesma forma o documento, decisão, conector de página, ou seja, quando for para uma outra página, tá certo? Conector de rotina, ou seja, quando vai para o ponto A para o ponto B, tá certo? E o sentido, circulação ou fluxo, tá? O global é muito próximo também, tá vendo? Ó, terminal, documento, decisão, conferência, muito próximo. Conector de rotina, demora ou atraso, conector de página, tá certo? É muito próximo a simbologia, ou seja, por isso que eu falei que a maioria desses símbolos são universais, tá? Então, quando você vê, por exemplo, um quadrado, um retângulo, sempre tem ali alguma coisa envolvendo ação. Quando for quadrado, é sempre algo muito ali próximo de uma inspeção, de aguardando para aprovação, alguma coisa desse sentido. Tudo bem? Olha o símbolo de transporte, ó. Tá vendo? Os verbos são, ó, transportar, conduzir, enviar, deslocar, encaminhar. Tá certo? Então, não podemos esquecer que no fluxograma a gente tem que sempre utilizar um verbo no infinitivo. Então, executar, guardar, rever, inspecionar, tá certo? Sempre no infinitivo, tudo bem? Então, quando você for fazer um fluxograma, ou então for mapear um processo, você tem que prestar atenção em alguns pontos. O que nós falamos é assim, alguns questionamentos, tá certo? Então, quais questionamentos devemos fazer? Então, vamos dizer que hoje eu vou mapear um determinado processo numa área ali, num departamento tal. Então, a primeira pergunta que eu faço é assim, o que é feito ali? Né? Então eu vejo que o cara tá apertando um parafuso, tá batendo um prego, ele tá encaixando algo. Então o que é feito ali? E depois, por que que essa etapa, aquilo que aquela pessoa está fazendo, por que que é necessária, né? Outra, onde deve ser feito? Aquele local ali onde está sendo feito realmente é o melhor local? É necessário mudar ou não? Tá certo? Quando essa etapa deve ser feita? Em que momento deve ser feito isso que eu estou observando? Será que aquilo que está sendo feito ali nesse exato momento é o melhor momento? A pergunta seguinte é: a pessoa que está executando é a melhor pessoa? Ele é qualificado? Se for qualificado, qual é o nível de instrução ou qualificação necessário para que aquela pessoa execute aquela tarefa? Tá certo? E depois, como é a etapa e as fases ou as ações, as atividades que estão sendo executadas,
como é que isso é executado? Que tipo de recurso que é necessário? Quais são os insumos, ou então ferramenta, ou então algum auxílio de material, de pessoa, o que é necessário estar presente ali naquele ambiente para que essa etapa seja executada. Tudo bem? Então, esses são os questionamentos iniciais. Como que cada coisa deve ser feita. Tudo bem? Bom, aí o que devemos entender? Que por meio do fluxograma, né? Então, com base no fluxo, nós podemos observar o quê? Atividades desnecessárias ou aquelas que não agregam valor, tá? Vocês lembram da aula de valor? Então, qual foi o primeiro, né? A primeira preocupação nossa quando nós começamos a trabalhar com os conceitos de valor? Qual era ali o grande mote? Cadeia de valor do Porter. Então, a cadeia de valor ele envolve analisar o ambiente interno com base no ambiente externo para que você tenha vantagem competitiva, não é isso? Então, lá tinha as atividades primárias e as secundárias, ou que a gente chama de atividades de apoio, tá certo? Então, todas as atividades, os processos, aquilo que a empresa faz internamente, o foco inicial tem que sempre ser assim, olha, o que nós vamos proporcionar de valor para o cliente? O que isso aqui vai agregar de valor? Tá certo? Então, se aquilo não agrega valor, precisa ser observado, porque de repente é uma atividade desnecessária. Ou ainda, de repente, aquela atividade gera um gargalo, gera um atraso, proporciona um desperdício. E aí o desperdício, vocês se lembram de uma das aulas anteriores, que podia ser de quase um monte de coisa, né? De quase qualquer coisa dentro da empresa relacionada à produção ou manutenção de um processo. Ou seja, retrabalho, executar tarefas repetitivas, perder material por manuseio, perder material por falta de programação, material, insumo, tá? O material que eu falo é insumo. Outra coisa, dá para analisar por fluxograma os clientes que não são ali percebidos. Tá? Então, muitas vezes você está com uma tarefa, com um processo, alguma coisa que você está resolvendo, e você não tem foco no cliente. E isso pode ser uma grande oportunidade para melhoria, tá? Então o fluxograma permite que você observe todos esses pontos. Porque na hora que você faz o mapeamento do processo, você consegue analisar tudo aquilo que não está muito bem explicado. Tá? Ou então, pera lá, essa atividade aqui está sendo feita 2 vezes, ó. Esses passos aqui estão sendo executados mais de uma vez. Então, pera aí, como é que eu vou resolver isso? E aí eu já vou mapeando o processo, aplicando uma condição de melhoria para que essa atividade ela fica mais enxuta em termos de tempo, observando a questão do valor para o cliente e evitando o desperdício, tá bom? Algumas questões, alguns exemplos de questões que você pode fazer quando estiver mapeando um processo, estiver analisando, observando alguém fazer algo ali, tá? Veja, isso aqui não é para que você precise fazer todas essas questões. O professor passou isso aqui, então eu vou ter que marcar, porque lá eu vou perguntar uma por uma. Não, não é isso. Aqui são exemplos. Então você pode perguntar o que se faz aqui, quais são as informações que eu tenho que passar, que eu tenho que controlar, que eu tenho que coletar, o que são executados, né? Onde são executados os registros disso aqui, é computador, é manual, tá? Então aqui embaixo, ó, como se faz, como são transmitidas as informações, os documentos e outros dados, quem está envolvido na sequência desse processo. Tem mais questões aqui, ó. Quais são as dificuldades percebidas, né? Que tipo de dificuldade tem aqui? Tem alguma específica desse processo? Por exemplo, não dá para apertar isso aqui se não tiver uma determinada peça ou uma determinada chave
uma determinada ferramenta, e essa ferramenta só tem nesse departamento que envolve este processo, então isso é uma dificuldade específica, né? E aí você precisa estar observando o porquê que isso está sendo despercebido, ou que alguém não está dando uma atenção específica para que esse material, esse insumo não esteja disponível. Outra, alguns passos podem ser eliminados. Se eu tirar um passo aqui ou acrescentar um outro, isso vai interferir no quê? Alguém vai reclamar? Vai gerar dificuldade? Vai gerar benefício? O que vai acontecer? Então são questões que você vai fazendo. Tem mais aqui, olha lá, os colaboradores que acessam o processo sentem alguma dificuldade relativamente ao processo que você está fazendo, que você está analisando, que você está fazendo ali? Essas alterações irão afetar as relações pessoais internas com alguém, com o superior, com o pessoal do departamento, tá certo? Por exemplo, se eu excluir o processo, quais seriam as resistências? Ou seja, que problemas que vai ocasionar se de repente eu eliminar esse processo? Olha, tem um negócio aqui que tem que colocar uma peça dentro de uma chave. Colocar uma peça dentro de uma chave. Ou então de uma caixa. Ou então eu tenho que apertar um negócio. Tá, tudo bem. Se eu não fizer isso aqui, qual o problema? Não, nenhum. Então eu posso eliminar isso? Posso. Então, se eu eliminar, vai impactar aonde? Então eu começo a fazer esses mapeamentos. Tudo bem? Então, como é que eu vou sintetizar isso? Então vamos lá. Eu pego o departamento que eu estou olhando, eu verifico a sequência de operações, né? Como é que aquela pessoa está fazendo aquela operação? Ela está pegando uma peça de um canto, ela está colocando numa mesa, ela está apertando uma coisa, está batendo um prego, está encaixotando, está empacotando. Depois ela coloca num outro canto, esse canto vai para um terceiro canto. Pronto, sequenciei as operações. A segunda coisa que eu vou analisar, essas operações estão sendo executadas de maneira eficiente? As pessoas que estão executando são adequadas? Olha, ainda continua dentro do leque de perguntas, né? Depois, será que tem duplicidade de execução? Alguns passos desse aqui são dispensáveis? Então esses 3 itens sintetiza bem aquele conjunto de questões que nós vimos agora. Então tem lá aquele montão de questão. Ótimo, para quê? Para chegar aqui nesses 3 passos. Então os passos são, eu vou verificar qual é a operação, sequenciar todas as atividades e tarefas dentro dela. Depois eu vou verificar se as operações estão sendo executadas de maneira eficiente, principalmente com pessoas adequadas. E depois verificar se não tem duplicidade, né? Alguns passos aqui estão sendo duplicados, algumas atividades estão sendo estão na condição de execução de retrabalho. Então, o que eu preciso modificar? O que eu preciso melhorar aqui? Tudo bem? Bom, então você, de posse dessas informações todas, você vai preparar o seu fluxograma. Você já mapeou, você descreveu. Rememorem, por favor, a condição. Tudo que eu estou observando, eu estou fazendo o quê? Eu estou descrevendo, eu estou fazendo uma sequência de operações, de passos, de tudo aquilo que eu estou observando. Depois eu já faço as minhas melhorias, proponho algumas ações corretivas e depois, para uma melhor visualização, eu vou criar um fluxograma. Por quê? Porque é uma forma visual de eu entender aquilo que eu acabei de mapear. Então, algumas recomendações. O fluxo deve ser legível, ou seja, qualquer pessoa que entende de fluxograma, a hora que ela bater o olho, ela já sabe do que está sendo tratado. Outra, assegure que o fluxograma que você criou responde às questões que você fez, né? Então, esses passos são necessários. Quais passos eu vou melhorar? Quais passos eu vou mudar? Como é que isso aqui mudava? Como é que quem vai fazer? Que momento que faz? O fluxo está respondendo isso. Ótimo. Se está, então ele tem uma boa chance de dar certo. E outra, quando for utilizar a simbologia, siga o padrão, tá certo? Que isso é um padrão universal. Ele não é um para cada firma, para cada departamento. Tudo bem? Divida o sistema em vários fluxos. Então você tem lá
um macro processo, venda para um cliente. Ó, isso é um macro processo. Quantos processos tem aí dentro? Tem desde o atendimento telefônico, elaboração do pedido, elaboração da nota, ordem de produção, tem um fluxo da logística que envolve embalagem, separação. Primeiro a separação, vai tirar do estoque o produto pronto, vai colocar numa embalagem, vai deixar preparado. Alguém vai emitir uma nota, essa nota vai junto com aquela caixa para um departamento chamado expedição. Alguém da logística externa vai pegar isso ou levar para um correio, uma transportadora, ou sei lá, alguém vai mandar um courrier, ou seja, alguém vai entregar para o seu cliente, tá certo? Ou ainda ele vem retirar na sua empresa. Então, tudo isso está envolvido dentro de um macro processo chamado venda. Só que esse monte de processo que está dentro, eles podem ser subdivididos. Porque vai envolver tudo, né? Vai envolver marketing, vai envolver comercial, venda, vai envolver tecnologia, vai envolver estoque, vai envolver emissão de nota, que é o departamento fiscal, em algumas empresas chama-se departamento fiscal, ou faturamento, vai envolver a logística externa. Olha quanta gente que está e quanta rotina está envolvida dentro desses departamentos, tá certo? Quando você for fazer o seu fluxo, evite usar linhas e setas ou traços e setas que não tenham um fundamento, não tenham uma sequência. Você seguindo com o dedo, você não sabe para onde aquilo vai, como é que aquilo começa, como é que termina, tá? Então, utilize uma simbologia muito simples e de forma que qualquer pessoa que olhar falar, pera lá, começa aqui, vai para ali, etc, etc. Tudo bem? Eu entendo a sequência de passos. Ok? Coloque o nome dos funcionários, coloque os departamentos, coloque, por exemplo, eu vou emitir uma nota, essa nota vai para quem? Eu vou receber um pedido, muito bem, esse pedido vai para quem? Tá? Então essas coisas têm que ser muito bem documentadas. Aí aqui já é mais um layout, né? Então você tem um cabeçalho, então o que é o projeto, o que é o processo, o que é aquilo que você está mapeando, o que é aquilo que você está colocando dentro de um fluxograma. Aí no corpo desse documento tem o fluxograma propriamente dito. Coloque ali os setores de atividades para evitar longas linhas e cruzamentos. E aí, essa dica, ela envolve a questão quando você está trabalhando um fluxograma com vários departamentos, tá? Que aí você faz o quê? Você coloca os departamentos mais próximos, para que não precisa puxar uma linha do canto esquerdo da folha até uma linha no canto direito superior da folha. Então fica aquela cruzamento de linha, aquele emaranhado que ninguém consegue entender nada. Tudo bem? Quando você tiver problema de espaço para fluxogramas muito grandes, utilize o benefício do conector. Aquela bolinha, né? Então lembra que é a bolinha com a letra dentro? Então você conecta. Se for na mesma folha, usa a bolinha com a letra. Se for noutra folha, utiliza aquele outro símbolo que parece uma bandeirinha para baixo com o número. Ou então na simbologia vertical, que você pode usar a bolinha com a letra dentro e o número do lado, indicando que aquela página é a página tal. Exemplo, página 2, página 3, página 4. Tá bom? Continuando. No rodapé você vai colocar, se você usou um símbolo novo ou desconhecido do seu departamento, alguém vai dar um visto ali, né? Naquele documento, dizendo, olha, realmente isso aqui pode ser utilizado dentro da organização, dentro da empresa. E algum tipo de observação. Olha, observação, isso aqui será utilizado sempre em determinado momento, em determinado dia do mês, etc, etc. Tá bom? Tudo bem? Observe aqui embaixo que ele fala assim, ó. O destaque das áreas críticas, como gargalos ou com problemas, deve ser feito de cores berrantes, ou seja, assim, que tenha um símbolo que não confunda dentro do fluxograma, ou seja, você coloca ali meio discreto, o pessoal acha, a pessoa que está lendo vai entender que aquilo não, é uma atividade comum.
Quando você destaca, por exemplo, num vermelho, fala, olha, aqui tem um problema, né? Aqui pode ser um gargalo de produção e deve ser resolvido o mais urgente possível. E aí chama a atenção na hora da leitura, tá bom? Fica fácil para identificar onde é que você tem problemas que merecem uma atenção redobrada, tá bom? Deve ser colocado todas as explicações que se façam necessárias para consultas futuras, por exemplo, tem algum tipo de informação quantitativa, volume de produção, volume de vezes que essas coisas são executadas, com que frequência alguma coisa é executada, o tempo total desde da primeira entrada no processo até o final do processo, qual é o tempo que deve ser executado isso. Se alguma ação depender de autorização, quem é essa pessoa, em que momento ela deve autorizar, essa autorização ela é verbal, é por escrito, como é que é feito, tá? Informações adicionais, por exemplo, isso aqui precisa de algo mais, um material que chega em determinado dia, ou observar nível de estoque, ou então precisa aguardar a nota e essa nota é emitida somente no período da tarde, coisas assim, ou então qualquer outro esclarecimento adicional que você achar que é importante, então você também coloca no cantinho lá, ou perto do rodapé, ou então na área própria. Tá bom? Então, bom, vamos analisar o nosso primeiro fluxo. Isso aqui é um pedaço de fluxo, né? Tá certo? Não é o fluxo todo. Observe que tem uns conectores aqui, ó, indicando B, indicando C, indicando A, ok? Mas aqui eu gostaria que vocês observassem primeiro o uso de algumas simbologias. Então aqui nós temos o início. Observe que esse fluxo não termina nessa página, por quê? Porque você não acha o final dele, ó, tá certo? Então indica-se, ou seja, presume-se que isso aqui vai para uma outra página, tá? Ou de repente para o lado de cá tem mais coisa, mas nesse exemplo eu só quero esse miolinho para vocês entenderem, por isso que ele está só esse pedaço, ok? Então aqui a pergunta inicial é assim: eu preciso cortar o cabelo? A pergunta inicial é essa, ó, eu preciso, tá vendo que o símbolo é de pergunta? Então eu faço assim: preciso cortar o cabelo? Se não, saio, vou para B, é uma outra situação que não está aqui, mas não preciso cortar o cabelo. Pronto, beleza. Agora, preciso cortar cabelo? Sim, preciso. Pronto. A segunda pergunta: o meu carro está disponível? Se não, eu vou a pé. Ó, observe que a seta indica o quê? Transporte, encaminhar, tá certo? Então o carro está disponível? Não, não está. Então vou a pé até o barbeiro, ou seja, caminhe até o barbeiro. Se o meu carro estiver disponível, olha, sim, está disponível. Então eu vou dirigindo até o barbeiro. Então observe que depois que eu termino essa opção aqui, olha a linha para onde vem, ó, exatamente aqui embaixo, ó. Porque tanto essa ação quanto essa ação, ela vai dar nesta aqui, ó. Então por isso que a conexão vem para cá, ó. Tudo bem? Ele vem para esse ponto. Chegando nesse ponto, a pergunta é: o barbeiro está disponível? Se sim, corta o cabelo. Tudo bem? Então, ó, dirijo até o barbeiro. Chegando lá, o barbeiro está disponível? Sim, então corta o cabelo. O barbeiro está disponível? Não. Aí eu faço uma outra pergunta. Tem mais de 3 pessoas na fila? Se sim, ó, eu vou lá para uma página B, ou um conector B, algum canto B. Ou seja, devo sair, devo encerrar, não quero saber nada disso. Tem mais de 3 pessoas na fila? Não. Olha o símbolo do aguarde. Então eu vou aguardar. Chegando minha vez, ó, venho para cá, ó, aguardo, chegando minha vez, corto o cabelo. Tudo bem? Então isso aqui é um pedaço de fluxo, né? Só um pedacinho do fluxo, mas dá uma ideia inicial das ações que precisam ser executadas, precisam ser observadas, até que você tenha a ideia do precisar cortar o cabelo e até o ter o seu cabelo cortado.
Tudo bem? Vamos para o próximo exemplo. Aqui, a ideia é ligar a TV, ó. Olha o processo aqui, ó, ligando a TV, ok? Departamento qual? Assistência técnica. Pronto, então, o que vai acontecer? Eu vou chegar lá, eu quero assistir TV, ok? Quero assistir TV, então, ou então levei uma TV para que alguém observasse, porque pode ser que ela esteja com defeito, algum problema. Então vou lá, ó, iniciei o fluxo e agora aqui vai ser bem interessante que você enxerga nesta folha o fim. Então tá aqui, ó, então quer dizer que o fluxo inteiro tá aqui dentro. Tudo bem? Então você tem o início, olha aqui, ó, o início e você tem o fim, ok? Então o fluxo todo tá aqui dentro. Tudo bem? Então vamos lá. Liguei a TV, ó, retângulo é uma ação, ok? Liguei a TV. Primeira pergunta: a imagem aparece? Se sim, faço uma outra pergunta: a imagem é boa? Se sim, ó, vem para cá, ó, assista o programa. Então, ó, a imagem é boa? Olha aqui, ó, a linha, assisto ao programa. Assistindo o programa, pronto, eu não tenho problema algum. Então eu venho para cá, ó, e vou para o fim. Tá? Então vamos de novo? Ligo a TV, faço a primeira pergunta. A imagem aparece? Sim. A imagem é boa? Se sim, vou para cá, assisto ao programa que eu quero e encerro isso. Agora, e se as condições não forem adequadas? Ou seja, algo deu errado. Então vamos lá em cima. A imagem aparece? Não. Então, opa, então não ligou alguma coisa ali, não é isso? A próxima pergunta: o fio está conectado na tomada? Ó, a imagem aparece? Não. O fio está conectado na tomada? Se sim, então quer dizer, ligou a TV, o fio está conectado na tomada, mas a imagem não aparece, então o que eu devo fazer? Chamar o técnico. Tudo bem? E ao chamar o técnico, eu não posso assistir mais a TV, não é isso? Então, ó a linha aqui, ó. Ó a linha, oi, fim. Ok? Então vamos de novo. A imagem aparece? Não. O fio está conectado na tomada? Sim. Então, se a TV não funciona, o que eu faço? Chamo o técnico e vou para o fim. Tudo bem? Vamos pensar aqui na outra situação. A imagem aparece? Não. O fio está conectado na tomada? Não. Então, há uma ação, que é um retângulo, conecta o fio na tomada. Ó, conectar o fio na tomada. Fiz isso. Próxima pergunta. Imagem aparece? Se mesmo assim não aparece, chama o técnico e ó, final. Pronto. A imagem aparece? Sim. Opa, então conectei o fio na tomada, imagem apareceu, supimpa. Aí eu venho para cá. A imagem é boa? Se sim, assisto o programa e encerro. Ó, se sim, venho para cá, assisto ao programa e encerro. A imagem é boa? Não. Opera os devidos ajustes. E aí os ajustes é aquele de controle, às vezes de sintonia fina, às vezes precisa mexer alguma coisa no controle remoto, fazer ajuste de cor, de brilho, essas coisas que dá para fazer em TV dessas mais modernas, né? Então operei os ajustes. Faço de novo a pergunta: a imagem é boa? Se a imagem apareceu, se a imagem não está boa, eu operei os ajustes e ela não ficou boa, o que eu faço? Chamo o técnico e depois vou para o final. No entanto, se eu operei os ajustes e pergunto, a imagem agora é boa? Sim. Pronto. Opa, a imagem agora é boa? Sim. Então eu assisto o programa e vou para o final. Tudo bem? Então, por meio desse
fluxograma, ficou um pouquinho mais explicado alguns passos, né, numa rotina comum de ligar a TV, assistir um programa, chamar um técnico, fazer ajuste, essas coisas mais. Tá certo? O que é muito interessante observar é que ele existe o início e o fim na mesma situação. Observe que no campo observações aqui, ó, ele diz assim, ó, procedimento para a TV bivolt. Tá certo? Então quem mapeou isso aqui achou muito importante observar isso. E ele colocou, olha, essa TV aqui é bivolt, ela tanto é 110 quanto 220, tá bom? Vamos para o próximo exemplo? Olha, aqui é um exemplo um pouquinho mais... como é que fala? Mais complexo, assim, com mais detalhes. Complexo não, com mais detalhes. Tá bom? Então, o que envolve aqui? Ó? O sistema de recebimento de materiais, tá? Então, qual é o processo? O processo é liberar a entrada, né? Liberar a entrada desse material na empresa. E aqui, lembra que uma das recomendações é quando envolver diversos departamentos, tentar colocá-los o mais próximo possível, para que essas linhas, quando cruzarem, né, elas estejam assim, de forma mais suave, que não gerem confusão, tá certo? Então isso é importante. Outra coisa que está muito bem mencionado aqui, é que você tem um início, né? Então ele inicia e tem términos projetados, ó, ele pode finalizar aqui e pode finalizar aqui. Tá certo? Vamos observar então como é que funciona isso aqui? Então, o departamento portaria, ó, portaria, ele recepciona o veículo na portaria, lembrando que algum fornecedor está trazendo material para você, e o seu sistema de recebimento precisa liberar a entrada desse material na sua empresa, tá certo? Então, o porteiro ou a pessoa que fica lá na portaria, ela recolhe a nota fiscal, olha o documento aqui, ó, o símbolo de documento impresso, e faz o quê? Encaminha para o departamento fiscal. Tudo bem? Então, ó, recolhe e encaminha a nota fiscal. Olha o documento impresso e ele vai para o departamento fiscal. Olha a linha aqui, ó. Vem aqui, sobe, vai para cá. Pronto. Alguém no departamento fiscal, ele recebe essa nota fiscal, confere a existência de um pedido para isso. Depois que ele pesquisou, ele faz a seguinte pergunta: o pedido tá ok? Ou seja, a nota atende o pedido que alguém fez? Bom, se sim, ó, realmente encontramos um pedido aqui que bate com essa nota. Ótimo. Então, ó, vem para cá, ó. Oi, informa a portaria para liberar a entrega e devolve os documentos para o porteiro. Então, olha a linha aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Portaria entrega a documentação para o motorista do caminhão lá, né, do carro, e permite a entrada do veículo na empresa. Olha só a linha aqui, ó. Ela vem daqui, desce, ó, vem, sobe e vai lá para o departamento de recebimento. Tudo bem? Que recebe a documentação e confere as quantidades. Bom, isso se o pedido tiver ok, né? E se o pedido não tiver ok, ó, pedido ok? Não. Bom, então, nesse sentido, precisa contactar o fornecedor, ou seja, ligar para o fornecedor e falar assim, olha, eu conferi sua nota fiscal com o nosso pedido e eu percebi que não está batendo alguma coisa. Ou a nota está errada ou o pedido veio errado. Como é que a gente resolve isso? Normalmente, o fornecedor envia uma carta de correção da nota, tá certo? Então, por isso que tá aqui, ó, negocia a carta de correção. O fornecedor aceita enviar uma carta de correção? Olha a pergunta, ó. Preciso de uma carta de correção. O fornecedor aceita? Se sim, eu volto aqui, ó, nesse item, libero a entrada,
né? Devolvo o documento para o porteiro e libero a entrega, ou seja, libero a entrada desse material na minha empresa. Agora, pode ser que o fornecedor diga eu não tenho como te mandar uma carta de correção. Alguma coisa que deu errado e a gente precisa avaliar, ver o que está acontecendo, etc. Tá bom. Então o fornecedor aceita? Não. Então o que você vai fazer? Você vai informar a portaria para não permitir a entrada do caminhão ou do carro que vem entregar o produto e devolve a nota fiscal para o motorista. E ó, olha a linha, ó, vem aqui, o porteiro informa o veículo de que não vai receber o material, devolve a nota fiscal para ele e finaliza o processo. E ele não tem autorização para entrar na empresa. Tudo bem? Pois bem, então aqui nós já analisamos se sim, se o pedido está ok, entra direto aqui, né? Vai lá para o recebimento. E se o pedido não está ok? Dentro da condição pedido não ok, eu vou negociar uma carta de correção com o fornecedor. Ele aceitando, eu libero a entrada do produto na minha empresa. Se ele não aceitar, eu devolvo a nota para o motorista e aviso a portaria para não aceitar o recebimento. Tudo bem? Então, esses dois pontos aqui estão resolvidos. Agora, foi permitido que o porteiro autorizasse a entrada do produto. Então, aqui, ó, portaria entrega e libera a entrada. Então, lembra que eu vim aqui, ó, que aí ele vem aqui e entra aqui. Esse departamento faz o que? Ele recebe a nota fiscal e confere a quantidade. Então, por exemplo, a nota fiscal diz lá 100 itens de um determinado assunto, 50 itens de um determinado assunto, 30 itens de outro assunto, etc, etc. Bom, esses itens estão em conformidade? Ou seja, a nota diz que tem 50 itens do produto A e tem mesmo. A nota diz que tem 20 produtos 20 itens do produto B e tem mesmo. Então, recebimento está ok? Se sim, recebe material, dá entrada em estoque, libera o veículo, devolve a nota fiscal para o departamento, devolve os documentos para o registro fiscal, lá no departamento fiscal, e encerra aqui, né? Ou seja, tem o término aqui, ok? Agora, pode ser que tenha tido um problema de recebimento, né? O material não é o que consta na caixa, no caminhão, não é o material que veio, que estava na nota. Então, diz aqui, recebimento ok? Não. Então eu vou lá para o departamento fiscal, ó, venho aqui, ó, oi, volto para o pessoal negociar a carta de correção. Aí volta naquele fluxo lá, né? Negocio carta de correção, o fornecedor aceita? Se sim, informo aqui, volta e entra. Se não, eu informo a portaria para devolver o material e o veículo volta para o fornecedor com todo o material devolvido, tá certo? E aí eu encerro o procedimento. Tudo bem? Então aqui tem mais um exemplozinho, né? Já um pouquinho mais com mais detalhes, envolvendo 3 departamentos. E vocês já estão percebendo como é que uma rotina vai se montando dentro da empresa. Quais são os passos necessários, como é que aquilo ali pode ser executado. Aqui dentro desse fluxo dá para você observar que já pode observar na realidade que podemos implementar pelo menos uns 5 passos de melhoria. Tá certo? Mas como é um exemplo didático, a gente vai na sequência aqui. Tudo bem? Bom, temos muito trabalho a fazer ainda, né? Então essa é a nossa primeira parte. Então encerramos aqui a explicação sobre os modelos gráficos envolvendo representação de organograma, lotacionograma, funcionograma e nessa aula especificamente envolvendo fluxograma. Então, até a próxima aula.